Fala galera, beleza? Nessa aula agora nós vamos começar a modelagem em si. E como nós falamos na aula anterior da visita técnica, é extremamente crucial a coleta de dados na visita técnica. A gente tirar as fotos e olhar todos os detalhes do projeto, anotar todas as dimensões, todas as medidas, para nessa etapa que nós vamos iniciar agora, tá tudo redondinho, a gente conseguir fazer da forma mais certeira possível, para a gente alcançar o maior nível de precisão possível. Então vamos lá. Aqui nesse projeto específico que eu vou fazer, eu tenho aqui as fotos no meu computador, eu já passei. Vai ser essa máquina daqui. Esse aqui é um cliente, um dos primeiros clientes que eu tive, me solicitou para desenhar essa máquina, para ele ter lá na oficina dele, sempre que precisar fazer novamente, ele ter o projeto lá, independente de qual funcionário está lá no período. Então, tirei todas as fotos, com a visão geral, foto mostrando detalhes das peças, detalhes aqui de componentes, toda a montagem, como que vai funcionar, como que é. A gente procura sempre nas fotos identificar todos os componentes, mostrar todos os componentes da montagem, do equipamento, né, do que a gente tiver que desenhar, projetar. Ó. Antes de fazer a modelagem, eu sempre dou uma analisada em todas as fotos. E aqui agora vem as fotos em que eu faço as anotações das dimensões. No caso de vocês, se não conseguirem anotar direto nas fotos pelo celular, meu celular vem com a caneta, é um Samsung, então ele tem a S Pen. Eu consigo anotar diretamente na foto. Eu sei que existem alguns aplicativos para fazer essa função, mas você precisa anotar com o dedo e às vezes fica um pouco complicado. Se a pessoa tiver uma prática, até vai, mas é um pouco complicado. Aí eu recomendo levar ter um caderno de anotações e ir desenhando componente por componente, peça por peça, desenhando os detalhes e anotando as medidas. Fica um processo um pouco mais demorado e talvez não tão assertivo, mas funciona também. O meu começo foi dessa forma, eu levava o caderno, ia pegando as anotações. De qualquer forma, é altamente recomendado tirar fotos. A gente tem que ter as fotos no registro, um banco de registro de fotos, para que se houver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, a gente ter esse registro. Inclusive, eu recomendo, dependendo da complexidade do projeto, a pessoa tem que gravar um vídeo também. Grava um vídeo fazendo uma explicação de funcionamento. Alguns projetos eu faço isso. Então vamos lá, eu vou analisar todas as fotos, vou passando aqui com vocês, para a gente ir olhando. Aqui a gente já consegue identificar aqui algumas medidas. Os detalhes, todas as anotações, por exemplo aqui, ó, mesma peça, eu já anotei as dimensões dela, ela está aqui embaixo. A gente anota tudo mesmo. Se não tiver, como eu falei, se não tiver o celular que você possa fazer as anotações direto no celular, faça no caderno, da mesma forma que eu faço nas fotos. Peça por peça, a gente vai furação, sempre pega as dimensões de furação, posicionamento de furo, diâmetro. Por exemplo, aqui igual aqui, tá com parafuso, mede o diâmetro desse parafuso, dessa rosca, identifica que tipo de parafuso que é.
acoplado uma correia para sincronizar o giro da manivela com essa parte daqui, onde que vai ficar enrolando ali. Essa aqui é uma máquina, eu esqueci de mencionar. Essa máquina aqui é uma enroladora de tripa. É para açougue, supermercado, faz linguiça. A tripa passa por esses dois rolos. Aqui ela é comprimida e o que tiver dentro dela vai sair por trás ali. E aqui vai enrolando a linguiça já limpa, né? Vamos dizer assim. Não é o processo inicial de limpeza. Aqui, ó. A barra roscada, a gente anota diâmetro, comprimento, todos os detalhes. Aqui, como aqui ficou difícil de tirar a foto dos detalhes, eu venho aqui na própria foto, faço as anotações da peça, um perfil, né? Como se fosse um corte, mostrando aqui um furo de 15 milímetros, profundidade, largura dessa estria aqui, né? O diâmetro, a largura da rodana, detalhamento da chapa, as peças. Beleza, aqui foram todas as fotos. Todos os projetos, quando eu vou desenhar, normalmente eu começo as primeiras peças, as primeiras submontagens, eu faço com a estrutura base, né? O que vai dar estrutura, o que vai dar sustentação ao equipamento, né? Então, nesse caso aqui, eu vou começar com essa barra chata. Essa medida aqui ficou parecendo que é do diâmetro, mas é da barra chata. É uma barra chata aqui de 1,5 polegadas na espessura de 3/8. Aqui o furo é de 10 milímetros de diâmetro, posicionado a 15 e a 15 milímetros. Então, ou seja, essa aqui é uma barra chata que tem dois furos a 15 milímetros, furos de 10, barra chata medindo 250 milímetros. Então vamos modelar essa barra, começar por ela, que é a primeira peça aqui de sustentação do projeto. Então vem aqui no SolidWorks, vou iniciar uma nova peça, no ambiente aqui de montagem. Para começar desenhando, vou voltar aqui o processo. Vou fechar a peça aqui. Você vai abrir o SolidWorks. Deixa eu abrir o meu aqui. Você vai abrir, ele vai estar... Vai abrir aqui. O meu, como ele tem os recentes, ele vai estar aparecendo os últimos projetos que eu trabalhei. Vou abrir essa janela aqui para vocês. Aqui você consegue abrir um novo trabalho, né, um novo projeto, através, você pode começar por peça, montagem ou desenho. Como a gente vai começar a modelagem 3D, a gente vai começar por peça. A gente pode também abrir, clicar em abrir. Esse avançado aqui que eu cliquei agora há pouco, ele caso você tenha templates, como eu tenho aqui templates no meu SolidWorks, elas vão aparecer aqui nessa aba avançado. Só que eu já configurei o meu SolidWorks para quando eu clico aqui em peça, ele já abrir com a minha template padrão. A parte de templates eu vou ensinar também para vocês, vai ser uma aula bônus, que eu vou ensinar toda a configuração do SolidWorks. Então vamos lá, a gente quer começar uma nova peça, eu vou clicar aqui em peça,
ele vai abrir aqui o que a gente chama de ambiente de peça, ambiente de trabalho, área de trabalho de peça. O SolidWorks funciona da seguinte maneira. Aqui, nesse espaço maior, é onde a gente trabalha em si, é a área de trabalho. Aqui nessa coluna aqui, nessa aba lateral aqui, na esquerda, a gente tem o que é chamado de árvore de projeto, Feature Manager. Aqui estão todos os dados do projeto, todos os recursos, o esboço, tudo que a gente trabalhar aqui com o projeto vai aparecer aqui. Inclusive é onde está os planos, o plano é extremamente crucial para a gente trabalhar. Material, a gente consegue definir material. E aqui são algumas opções que, quando à medida do que a gente vai trabalhando aqui, vão aparecendo corpos sólidos. Na hora que a gente fizer uma extrusão, vai aparecer aqui todos os corpos que a gente fizer em extrusão. A origem, é importante também mencionar a origem. A origem, deixa eu mostrar aqui todos os planos. A origem é ao ponto de interseção de todos os planos. Eu vou pôr aqui para visualizar a origem. É o ponto onde os três planos se encontram. É a coordenada 0, x0, y0 e z0. Certo? Dito isso, vamos começar o desenho, a modelagem 3D em si. Deixa eu tirar a origem aqui também. Não quero. Eu vou começar desenhando aquela barra chata. Eu vou desenhar aqui usando o plano frontal. Eu clico no plano frontal, vai aparecer essa janelinha aqui de opções. A gente pode abrir um esboço nesse plano, pode exibir o plano, dar um zoom na seleção e normal A. O normal A, a gente seleciona ele, quando a gente clica, ele coloca esse plano de frente para nós. É como se a gente estivesse vendo ele de frente. É para trabalhar com o esboço dessa forma aqui é bem melhor, bem mais fácil. Então vamos fazer um esboço. Para começar a desenhar todo o projeto, todo o sólido que a gente desenhar no SolidWorks, ele começa a partir de um esboço. O esboço a gente pode fazer com o plano selecionado. A gente vem aqui na aba esboço e clica nessa opção aqui. Ou então, na hora que clicar em esboço, abrir essas janelinhas de opções, clicando aqui na primeira opção. Veja que já selecionou aqui o esboço, apareceu a origem e o plano fica de frente para a gente. Ele vem para o normal A, posicionamento de vista aqui. A barra chata, eu trabalho da seguinte maneira. Eu pego aqui o retângulo e vou desenhar as dimensões da barra chata. Ela tem 250 milímetros e ela tem 1,5 polegadas, é uma barra de 1,5 polegadas. Então aqui eu vou cotar. Para cotar, para dimensionar esse retângulo, a gente vai usar a dimensão inteligente, que é aqui onde a gente vai definir todas as medidas do projeto, de todos os componentes de esboço, no esboço, né? Ou então você pode configurar seu teclado, uma tecla de atalho, no meu caso aqui é a tecla D de dimensão, ou ainda você pode usar gestos do mouse. No meu caso aqui, eu clico com o botão direito do mouse e arrasto para cima, ele já aciona automaticamente a opção dimensão inteligente. Então nós temos essas três opções para fazer a dimensão inteligente. Eu vou dimensionar essa aresta aqui superior com 250 milímetros, eu digito o valor 250 e dou um Enter, ele já vai trazer esse retângulo para essa dimensão. Eu vou clicar nessa outra aresta aqui lateral, 1,5 polegadas, deixa eu abrir aqui, 1,5 polegadas é 38,1 milímetros. Vocês baixem também, vocês conseguem baixar isso na internet, é uma
tabela de conversão de polegada para milímetros. Tá aqui, ó. 1,5 polegadas corresponde a 38,10 milímetros. Então, eu vou digitar esse valor, 38,10 milímetros. Na fase de coleta de dados, na visita técnica, é extremamente importante a gente já saber essas informações, essa conversão de polegadas para milímetros, porque muitos dos materiais usados, a nomenclatura deles é em polegadas. Você consegue encontrar na internet milímetros, mas as cotas sempre vão ser em polegadas. Então você vai bater lá treino, paquímetro, vai tirar lá 38,10, você já sabe que é 1,5 polegadas na hora de fazer cotação de preço, de comprar o material, fica mais fácil para fazer dessa forma. E a espessura da chapa, a espessura a gente sempre identifica com esse símbolo aqui da cerquilha, né, o hashtag, né, a cerquilha, ela indica a espessura. A espessura é 3/8. 3/8 é 9,53 milímetros. Aqui, ó, 9,53. Para fazer a espessura, agora nós vamos fazer a extrusão. Para fazer a extrusão, para criar um corpo sólido a partir desse retângulo, tem uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Reparem, se eu excluir as duas cotas, meu esboço fica azul. E quando eu venho cá e coloco as cotas novamente, ele fica preto, a cor das linhas, a cor do meu esboço. E aqui embaixo aparece a informação totalmente definida. O que significa isso? Quando ele está todo preto, totalmente definido, eu posso pegar aqui em qualquer ponto dele, clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse, eu não consigo arrastar nenhuma linha, nenhuma dimensão desse retângulo. Se eu excluir, por exemplo, essa cota de 250 e clicar aqui nessa aresta lateral e arrastar, ele vai estar indefinido o tamanho dele, eu posso arrastar ele. O objetivo no esboço é a gente sempre colocar ele definido, totalmente definido. Então a gente tem que trabalhar com o esboço dessa forma. Aqui o posicionamento também é importante a gente definir o posicionamento. Como eu iniciei um retângulo de ponto central, eu coloquei o ponto central aqui coincidente com a origem, ele ficou travado. O ponto central do retângulo ficou travado na origem. Então o posicionamento dele já automaticamente ficou travado. Eu sempre trabalho dessa forma, colocando o ponto central na origem, porque os planos vão cortar bem no centro da peça. Isso para fazer posicionamento de algumas peças, de alguns perfis, é mais fácil. Mais adiante vocês vão entender. Certo? Então voltando lá para a parte de extrusão. Para a gente extrudar o retângulo, tornar ele um sólido, a gente vai vir aqui na aba Recursos, Ressalto Base Extrudado. Ele já vai dar aqui uma pré-visualização dessa extrusão. Aqui na lateral já vai aparecer aqui em Property Manager, que é o gerenciador de propriedades. A gente vai definir as propriedades do recurso ressalto extrusão. Aqui as propriedades, as opções que a gente tem, esse D plano de esboço, está querendo dizer para mim de onde que vai estar partindo essa extrusão, qual que vai ser a base da extrusão. Eu posso colocar, eu sempre mantenho aqui em plano de esboço, mas vai ter situações que vocês vão usar aqui, por exemplo, uma superfície, uma face, um plano, um vértice ou então até um offset. Eu vou pôr aqui no offset para vocês entenderem melhor, colocar 10 milímetros, ele vai estar, peraí, 10 milímetros, ele vai estar partindo, começando a extrusão 10 milímetros de distância
do plano que eu escolhi, que é o plano frontal, que é o plano que a gente desenhou o esboço. No plano de esboço, ele vai estar partindo no plano de esboço. Então, a origem da extrusão vai ser o plano do esboço. Direção 1 é onde a gente vai definir a espessura aqui, a dimensão da extrusão, né? Aqui está 10, posso colocar 100, ela vai extrudar 100. Posso pôr 50, eu defino aqui a quantidade, nós definimos. E aqui nessa seta você também consegue, e ali aparece uma régua embaixo ali que você consegue, 40. Ele já vai aparecer, atualizar ali automaticamente. Como a espessura dessa barra chata é 3/8, eu vou pôr o valor 9,53. Ele já veio para a espessura que eu preciso. E outro macetezinho que eu uso aqui nessa condição final, cego, aqui você tem outras opções, como ali na origem da extrusão, a gente tem aqui algumas opções que você pode escolher. E também tem que essa seta aqui, ela inverte a direção da extrusão. Ela está vindo aqui para o lado da frente, vamos dizer, para nossa direção. Se clicar aqui nesse botão, ela vai inverter a direção. Ela vai jogar a extrusão lá para o lado de trás, né? Vamos dizer assim. Aqui eu gosto de usar essa opção aqui, plano médio. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Se eu colocar aqui na vista esquerda, na visão esquerda, o ressalto aqui, na extrusão, ela vai ficar dividida exatamente na metade. Ela vai ficar metade, ou seja, metade de 9,53 para cá e metade de 9,53 para cá. Daria próximo ali de 4,75. 4,75, 4,76. Por que eu faço dessa maneira? Porque o plano frontal, que foi o plano que eu utilizei para desenhar o primeiro esboço, ele vai estar cortando exatamente no meio da peça. Se eu precisar, futuramente, eu precisar usar um recurso de espelhamento, por exemplo, eu uso o plano frontal. Se eu precisar, por exemplo, também fazer um posicionamento usando planos, isso aqui facilita muito. É a forma que eu trabalho. Vou explicar aqui também outras opções. A gente tem essa opção aqui de inclinação. A gente ativa ou desativa essa inclinação. Deixa eu colocar aqui um valor maior. O que isso aqui faz? É a inclinação. Ele dá, né, inclinação para a extrusão. Você consegue fazer ela ficar afunilada a partir da origem ali, do esboço. Você pode pôr para fora, ele vai fazer o contrário, ele faz como se fosse uma estreia, né? Em todas as direções, ele faz isso, na lateral, na superior. E aqui a gente define o ângulo que vai ser a inclinação. Pode pôr aqui a quantidade que você quiser. Lembrando que alguns valores ele vai, por exemplo, 90 graus, ele não vai dar certo. Para cima ele vai criar uma geometria, como, vamos dizer assim, que seria infinita. Então ele não funciona. Mas que a maioria do que a gente precisa ele vai atender. Inclinação para fora. Aqui você ativa e desativa. Recurso fino. Você consegue também, por exemplo, se você quiser fazer só uma moldura, você ativa aqui, recurso fino. Você tem aqui a opção de inverter também a direção. Ele vai fazer uma espessura, aqui a gente define o valor, 10 milímetros. Se eu quisesse com 5, por exemplo, você define aqui.
a espessura que ele vai fazer essa moldura, e aqui ele vai te dar as opções. Plano médio, é a mesma coisa ali do ressalto, né, da direção 1, ele vai dividir metade para cada lado aqui das arestas do esboço, e duas direções ele vai te dar a opção de você escolher os valores que você vai colocar em ambas as direções. Você pode definir que valores diferentes, valores iguais, pode definir aqui, ó, 25, ele encontrou, ele já dá erro, 15. Ó. Então, é bastante prático essas opções aqui, a gente tem muitos recursos que a gente pode utilizar. E contornos selecionados, quando é um esboço mais complexo que tem várias arestas, a gente vem cá e seleciona onde a gente quer extrudar, qual a região do esboço que a gente quer extrudar. Dá para escolher. Como aqui é um retângulo simples, não dá para demonstrar muito bem, mas quando você tem uma região específica de um esboço que você quer extrudar, você vem aqui em contornos selecionados, e só clicar aqui ele vai te demonstrar aqui, vai selecionar a região que você quer e vai fazer a extrusão. Beleza, aqui para nós o que a gente vai precisar são essas opções. Usar plano médio aqui em direção 1, espessura de 9,53, eu não quero inclinação, nem recurso fino, nem vou selecionar nenhum contorno. Para me confirmar, eu posso vir aqui no OK, posso vir aqui nesse OK aqui, posso clicar com o botão direito na área de trabalho, em algum lugar vazio, e dar um OK por aqui também. Tá aí a peça extrudada. Para fazer os furos que eu mencionei para vocês, esses dois furos aqui de 10 milímetros, um de cada lado, deixa eu ver se tem uma foto aqui mais fácil de mostrar isso aqui. Esse furo aqui. Para fazer esses furos, a gente pode vir no esboço, vou excluir aqui o ressalto, que vai manter o esboço. Quando o esboço está em cinza, ele quer dizer que eu não estou editando o esboço. Você vai saber disso olhando aqui, ó. Quando ele está desmarcado aqui, esse botão de esboço, eu não estou editando nenhum esboço. Eu estou no ambiente aqui solto, né? Eu posso pegar um outro plano e desenhar outro esboço. Para mim editar esse esboço específico, eu venho aqui, clico aqui na árvore de projetos, né? Clico aqui em esboço, editar esboço, ou então eu clico aqui nesse botão, ele já vai abrir a opção de editar o esboço. Eu posso, para criar nessa situação aqui, posso vir cá e desenhar. Eu vou desenhar só de um lado, porque eu vou para mim usar o outro lado para demonstrar como seria a outra opção. Eu desenho um círculo, aí no SolidWorks existe uma coisa que chama-se relações. A gente pode criar uma relação, por exemplo, o ponto central desse círculo que eu acabei de criar com a origem, segurando Ctrl no teclado, eu seleciono o primeiro ponto, seleciono a origem, na hora que eu soltar o Ctrl, ele vai me abrir essa janelinha de opções aqui, aí tem aqui as relações que eu posso criar, e aqui algumas opções de seleção, de bloco, de visualização de vistas. Em cima aqui são as opções de relações. Ou então aqui nas propriedades do recurso, dos pontos, né, da seleção nossa, aqui na verdade, vai aparecer aqui também. Eu quero tornar esse ponto com esse ponto aqui alinhados horizontalmente. Então eu vou criar uma relação horizontal. Isso eu vou travar na altura aqui, eu não consigo, tá vendo? Cliquei com o esquerdo no ponto e estou segurando para arrastar, eu arrasto ele lateralmente, mas eu não consigo arrastar ele para cima.
porque eu criei a relação. E aqui ela vai aparecer esse símbolozinho em verde aqui, mostrando a relação em horizontal, e um número bem pequenininho do lado aqui, identificando que essa relação aqui está relacionado com esse ponto aqui. Né? Esse ponto está relacionado com este ponto. Certo? Como eu já peguei aqui, arrastei, faltou eu posicionar dimensionar a posição desse furo, desculpe. Tá aqui 15 milímetros. Então eu vou vir aqui em dimensão inteligente. Eu vou selecionar essa aresta aqui e vou selecionar o ponto e vou definir o valor aqui para 15. Na hora de coletar os dados, deixa eu desmarcar aqui. Na hora de coletar os dados foi essa opção que eu usei para tirar a medida. Eu peguei na extremidade da peça para o centro do furo. Eu sempre tiro as medidas dessa forma. Então, eu vou cotar com 15. Observem que o furo ainda está em azul, ele não está totalmente definido. E ele me informa aqui embaixo, subdefinido. O ponto já está preto, eu não consigo mais arrastar. Porém, o diâmetro do furo, eu consigo alterar arrastando aqui, clicando e segurando com o mouse. Então, eu tenho que definir o diâmetro do furo. Então, eu vou vir em dimensão inteligente novamente. Clico na aresta do furo, ele já vai puxar a dimensão, desculpa. Eu clico novamente em algum lugar para soltar a dimensão, o texto da dimensão, e ele vai abrir a caixa de modificar. Eu vou definir o valor que eu quero aqui. Na foto lá, dimensionei como sendo um furo de 10. Eu vou confirmar aqui o esboço. Para me sair do esboço, confirmar a edição do esboço, eu vou voltar aqui. Eu tenho essa opção de confirmar o esboço, ou então eu clico novamente aqui, sair do esboço. Eu posso também, com o esboço aqui em edição, eu posso simplesmente vir aqui em recursos e ressalto. Mas eu vou fazer o passo a passo para vocês entenderem. Vem sair do esboço, vem aba recursos, ressalto, aí ele pede para selecionar um plano, no qual quer esboçar o corte transversal, ou um esboço para ser usado para o recurso. Então nós vamos selecionar alguma aresta aqui do esboço. Observem que aqui, agora ele veio aqui contornos selecionados e o furo não foi feito. Então eu vou pegar aqui em contornos selecionados, eu vou clicar aqui nessa região. Olha só, agora ele já entendeu que ele quer fazer o furo para mim. Eu venho cá e essa opção que já estava selecionada, eu clico com o botão direito em cima do texto aqui e excluir. Ele já vai me dar aqui o furo. Eu vou voltar aqui, definir aqui plano médio e dar um OK. Beleza, de um lado o furo fez automaticamente no esboço. Aí vamos dizer que a peça, vamos imaginar uma peça mais complexa do que essa daqui, em que eu não consigo definir, fazer os furos no esboço, na edição do esboço. A gente tem duas opções para fazer furo, especificamente furo. A gente tem essa opção aqui de assistente de furação, é um pouco mais complexa, eu vou ensinar a trabalhar com ela um pouco mais adiante. E tem essa opção de corte extrudado, que é o que eu vou ensinar agora, que é mais simples de fazer por aqui. O resultado final é o mesmo, mas tem diferenças nas opções aqui. Depois, mais adiante, eu vou explicar para vocês. Para a gente fazer um corte extrudado, a gente precisa começar com um esboço. Se a gente clicar aqui, ele vai pedir a mesma coisa lá que estava pedindo para fazer um ressalto.
Um plano, uma face, uma aresta, onde esboçar o corte transversal do recurso, ou seja, isso aqui ele está falando que a gente precisa de um plano, uma face plana ou uma aresta para a gente esboçar. O que seria isso? Para a gente desenhar o esboço do corte, ou então um esboço já existente para utilizar o recurso. Aqui no caso aqui, eu vou utilizar uma face plana para fazer para esboçar o furo do outro lado. Eu poderia usar também um plano ou uma aresta. Mas nesse caso eu vou usar uma face plana, que seria essa face aqui frontal. Eu vou clicar com o mouse em cima dela. Ele já vai abrir automaticamente aqui o esboço. Abre o esboço aqui, ele vai abrir um esboço nessa face. Agora eu não estou desenhando mais nenhum plano, estou desenhando na face. E eu vou clicar em normal A ou no teclado digitar Ctrl 8, segurar o Ctrl e digitar 8. Ele vai colocar ele de frente para mim. Eu venho aqui na opção de círculo. Se eu passar ele aqui alinhado horizontalmente com a origem, ele já vai me dar aqui ao lado do ponteiro do mouse. Ele vai me mostrar ali que está a relação de horizontal e eu coloco ele alinhado. Só que ele não coloca automaticamente. Ele define se eu selecionar, ponto, seleciono a origem segurando o Ctrl. Se eu soltar, na hora que eu soltar, vai aparecer essa opção, eu clico aqui em tornar horizontal ou simplesmente vem aqui e clico aqui em horizontal. E aqui ele vai mostrar as relações existentes. Para essa seleção, que é a origem mais o ponto central desse círculo, existe agora a opção horizontal 0, que é a que eu acabei de criar. Se eu clicar aqui no ponto, que não dá para ver que é bem pequenininho, mas ele tem aqui ó, o 0 do lado e o símbolo de horizontal. Se eu clicar aqui, eu consigo excluir, clicando nesse quadradinho e apertar Delete, eu consigo excluir essa relação. E ele mostra no Property Manager ali as opções da relação. Agora eu vou posicionar esse círculo aqui horizontalmente, né? Eu vou posicionar aqui os 15 milímetros da extremidade da peça e o diâmetro do furo. Vem aqui, abre esboço, dimensão inteligente. Vou pegar aqui a aresta da extremidade mais o ponto central, clico uma vez, clico novamente para soltar a cota, ele vai abrir a caixinha aqui de modificar. Eu vou digitar o valor de 15. Agora eu venho, clico aqui na aresta do círculo, clico novamente fora para soltar a cota, digito o valor, dou um Enter, ele já vai cotar. Como eu vim desenhar esse esboço pelo recurso aqui, corte extrudado, só eu fechar aqui o esboço, ele já vai mostrar para mim automaticamente o corte. O corte extrudado, ele funciona praticamente igual, ele é igual o ressalto, porém ele vai estar tirando o sólido de uma determinada região. No caso aqui ele está tirando o sólido desse esboço circular aqui, desse círculo. É as mesmas opções, a origem do corte, as opções eu posso inverter, cego, passante, ele vai cortar todo o sólido, onde existe sólido ele vai cortar, passante ambos, se eu tivesse desenhado no esboço que está passando aqui no centro do sólido, eu escolheria essa opção passante ambos, que ele ia passante para lá, passante para o lado de cá do esboço, do plano, né? Até a superfície, certa superfície, até o corpo, plano médio. As mesmas opções do ressalto. Eu também posso
inverter lado para cortar, ele vai como se ele estivesse cortando todo o restante aqui do sólido e mantendo somente esse furo, somente um cilindro aqui, né, desse esboço. Eu posso criar aqui a inclinação, nesse caso aqui como está 45 ficou muito pequeno, ó, dá para ver aqui um pouco, ó, 5, deixa eu colocar 15 graus, ó, ele vai marcando essa inclinação para a gente. Eu não quero utilizar inclinação, quero um corte reto. Direção 2, ele vai, quando está na opção de corte, ele me dá essa opção. Direção 2, ele vai direcionar para o outro lado. Eu consigo aqui definir, por exemplo, cego, o valor 50, por exemplo. Ele vai, mas aqui não vai dar certo porque não tem sólido para o lado de cada esboço. Como eu desenhei na face, para cá não tem nenhum sólido, então ele não vai cortar nada. Mas tem essa opção caso necessário. Recurso fino é a mesma coisa do ressalto, e contorno selecionado também é a mesma coisa. Ele já identificou aqui que é o esboço. Ok, eu vou usar aqui a opção passante nessa direção, vou dar um ok. Ele criou para mim aqui o furo. Agora eu tenho que definir o material, porque aqui ele está um material não especificado. Então o SolidWorks ele tem um banco de dados de materiais que a gente pode utilizar, onde a gente vai estar replicando as propriedades dos materiais que a gente colocar. Para você definir o material, você vem com o botão direito aqui nessa opção, na árvore de projeto, editar material. Aqui tem as opções do SolidWorks Gem Materials, que são alguns materiais, algumas ligas aqui, em aço, em metal, inoxidável, estrutural. Tem aqui as ligas que você pode estar utilizando. Tem SolidWorks Materials, que aqui você consegue utilizar alguns materiais diferentes daqueles primeiros. O ferro, aqui tem alguns outros, plástico, por exemplo, epóxi. Tem várias opções. E a gente consegue criar um banco de dados, materiais personalizados, materiais próprios, né? A gente mesmo define. Você pode vir aqui, ó, e alterar os valores. Se você tiver as características do material que você quer criar, você pode vir criando. Mais à frente eu vou ensinar como que isso funciona também. Aqui no caso aqui eu quero usar um aço ASTM A36. É uma liga, uma norma aqui que é normalmente utilizada para barras chatas. Para definir o material, a gente clica aqui em aplicar. Ele vai mudar a aparência já. Reparem que ele mudou a aparência. Já definiu aqui como material. E vou fechar. Aqui na aba avaliar, a gente tem aqui propriedades de massa. Se a gente clicar aqui, ele vai passar para a gente aqui a massa dessa peça. Ela tem 700 gramas, 0,7 quilogramas. Se você pegar uma barra chata das mesmas medidas que essa daqui, fazer os furos, ela vai aproximar bastante esse peso. Isso aqui é definido lá naquelas opções do material. E aqui ele está mostrando a densidade desse material, 7.850 kg por metro cúbico. Aqui ele te dá várias outras informações também. Volume, tem um volume bem pequeno, então ele não ficou zerado. Mas se for alguma coisa maior, você tem aqui essas opções
Bom, e é isso. Para a aula não ficar muito longa, essa primeira aula a gente fez primeira peça, né? Ah, muito importante. Eu vou salvar, né? A gente não pode esquecer nunca de salvar. Eu vou clicar aqui em salvar. Vou estar passando para vocês aqui, mostrando como que eu faço para organizar meus projetos. Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui. Aqui, esse projeto específico é desse cliente aqui, Oficina São João, aqui da minha cidade. Dentro da pasta do cliente, eu ponho uma numeração no começo aqui para organizar. O 01 foi o primeiro projeto que eu desenvolvi para esse cliente e vou seguindo na sequência aqui. Esse projeto aqui foi o último que ele me solicitou, foi a máquina de enrolar tripa. Eu vou entrar aqui dentro da pasta e deixa eu voltar aqui que eu mostro para vocês. Esse cliente aqui é a Oficina São João. Então, o código que eu utilizo para identificar os projetos, deixa eu colocar aqui detalhes que fica mais fácil. O que eu utilizo aqui para identificar, codificar cada peça, cada montagem dentro de um projeto é o seguinte: eu utilizo uma abreviação com o nome do cliente, OSJ, Oficina São João. Esse projeto aqui, específico, é uma dobradeira de calhas, é o 10º projeto que eu fiz para esse cliente. É o projeto 10 aqui na pastinha. Então, eu coloco esse número aqui, nessa primeira sequência de dígitos, OSJ 10, é o projeto 10 da Oficina São João. Põe um traço, separo por traço, uma sequência de 3 números. Esses 3 números é referente ao subconjunto desse projeto. Nesse caso aqui, eu só tenho um subconjunto. Eu tenho projetos que têm vários subconjuntos. Por exemplo, essa carreta agrícola, ela tem o subconjunto 001, né, quer dizer, 002, 003 e assim vai, e assim por diante. Mais à frente vocês vão entender melhor na hora que a gente avançar com esse projeto, com as aulas, né? E, deixa eu voltar aqui, e a última sequência de números aqui, são 4 números, é referente à peça dentro desse subconjunto. Aqui é a peça 1 dentro do subconjunto 001, aqui é a peça 2 dentro do conjunto 001, peça 3 e assim por diante. Se nesse projeto aqui eu tivesse 3, 4, 5 subconjuntos, ia aumentando o número aqui. Na hora que eu passasse para o subconjunto 2, o código da montagem seria o final 0 aqui, e a primeira peça que eu desenhasse para o conjunto 02 seria, aí seria aqui, ó, 001, 002, aí eu começaria novamente a sequência para cada novo subconjunto, certo? Entendido essa parte, eu vou aqui e vou dar o nome para esse projeto. OSJ 12, é o projeto 12 para esse cliente, traço 001, é o primeiro subconjunto que eu estou desenhando desse projeto, e a peça 0001, é a primeira peça também. Vou salvar. Ok, tá desenhada a primeira peça aí desse projeto. Nas próximas aulas a gente dá continuidade, eu vou explicando um pouco mais do SolidWorks, tá certo? Bons projetos aí, galera!